E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo, faço parte aqui da equipe de professores de Geografia do cursinho ESAG. E hoje eu estou aqui para falar da FUVEST 2016. A prova está chegando, né? Faltam poucas semanas para vocês realizarem a prova e hoje, né, o objetivo dessa videoaula é, pensando aí nos últimos anos, nas últimas provas, eu dar umas dicas para vocês sobre quais assuntos costumam ter maior frequência na prova da FUVEST, quais são os assuntos que têm maior probabilidade de vocês encontrarem nessa prova que vocês vão fazer daqui a poucas semanas. Então vamos lá, pessoal? E ó, um dos assuntos que mais frequentemente vocês vão ver nas provas da FUVEST, para falar a verdade também da Unicamp, da Unesp, é o tema os biomas brasileiros, certo? Você pensar os biomas, ou se a gente pensar naquela classificação do professor Aziz Absaber, né, os domínios morfoclimáticos, e aí esse é um assunto bastante recorrente. E aí nesse tópico, o que você tem que estudar? Então primeiro, saber identificar quais são os domínios morfoclimáticos do Brasil, né? Quais são os biomas que existem no Brasil e as características de cada um deles, sabe diferenciar, né? Qual a diferença da Mata Atlântica, qual a diferença, né? Quais são as características ali do bioma amazônico, como que é o cerrado, né? A Mata da Araucária, a área dos campos sulistas, né? Tá certo? Então ver quais são as características e obviamente linkar isso com o aproveitamento econômico, tá certo? Como o homem usa cada um desses ecossistemas, como o homem usa cada um desses biomas economicamente falando e também, claro, ao usar esses biomas, não se esqueçam que a atividade humana vai provocar uma série de impactos ambientais, né, alterações, tá certo? Produção de resíduos que podem comprometer, poluir esses ecossistemas. Então você tem que analisar isso para cada um desses domínios morfoclimáticos, se a gente pensar para cada um desses biomas, qual vai ser o impacto, qual é a atividade econômica mais importante ou quais atividades mais importantes que você vai encontrar em cada um deles e quais são os impactos ambientais provocados ou intensificados pela ação humana nesses ambientes naturais, ok? Aí também, inclusive na hora que você estiver estudando aí sobre os biomas, vale a pena você dar uma pensada legal nas características de solos de cada um desses lugares. E quer ver uma palavrinha bacana que talvez você não ouça com muita frequência, mas que está relacionado à ideia de solos? Dá uma olhadinha aqui na luz, ó, a palavra pedologia. Tá certo? Os aspectos, então se o vestibular lá falar para ti sobre os aspectos pedológicos de um determinado lugar do Brasil, ele vai estar se referindo, portanto, às características, aos aspectos do solo, tá legal? E aí o que você tem que pensar sobre o solo? Por exemplo, as principais características dos solos de cada um desses biomas brasileiros, tá legal? E sabe por que eu estou dizendo isso aí, amiguinho? Sabe por quê? A ONU escolheu esse ano, o ano de 2015, como o Ano Internacional do Solo. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que todo ano a ONU escolhe, né, algum tema relacionado ao meio ambiente e vai defini-lo como exatamente aquele tema como o ano, né, como respectivo ano. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? A ONU já escolheu, por exemplo, já teve o ano das montanhas, o ano da água, o ano da biodiversidade, né? E esse ano, ano de 2015, é o ano dos solos. E é muito comum também, quando o tema escolhido pela ONU, relacionado ao meio ambiente, começar a chover em tudo quanto é tipo de prova em vestibulares, e a FUVEST não é diferente, tá legal? Portanto, esse é o ano dos solos. E aí você tem que pensar, então, que tipo de solos, ou os solos mais importantes aí presentes no território brasileiro, e claro, pensar uma coisa bem legal, né, bem básica, que é, como que forma solo? Né? Como que forma solo e o que eu devo manter, o que eu devo conservar para conseguir preservar, conservar a fertilidade natural daquele solo. Então, por exemplo, ó, todo o processo de formação de solo, né, pedogênese, formação de solos, ela está relacionada com o início com um processo chamado intemperismo, que é o processo de alteração e decomposição das rochas, tá certo? E aí, só que não adianta só ter intemperismo.
Todo solo ele foi formado porque uma rocha sofreu intemperismo, mas nem toda rocha, somente a rocha sofrendo intemperismo você tem solo, porque se acontecer isso você só vai ter rocha alterada, você precisa de outras coisinhas mais para ter solo, como por exemplo, presença de água, né? Circulação de ar, nutrientes, microfauna que em equilíbrio com esses outros ingredientes que eu citei, ó, ar, água e nutrientes, vai ser fundamental para manter a fertilidade desse solo, tá ok? Além disso também, quais são os problemas? Ó, uma outra coisinha para você pensar, quais são os problemas que podem atingir os solos? Por exemplo, né, no mundo tropical, onde você tem índices de pluviométricos, de chuva, né, bastante generosos, há um problema muito comum, a partir do momento que o homem começa a provocar alterações, é o problema da erosão. Agora, além disso também, em áreas que chovem, climas semiúmidos e climas úmidos, a retirada da cobertura vegetal vai deixar o solo exposto ao processo de lixiviação, e aí você vai ter vários outros problemas também de acordo com o clima, né, ou de cada bioma do Brasil. Você tem um processo, por exemplo, no Cerrado de laterização, nas áreas da Caatinga, salinização, desertificação do solo, a arenização ali na região dos campos sulistas, tá certo? Então você tem inúmeros problemas de solo e é legal você saber, por exemplo, qual é a origem de cada um desses problemas, ok? E vejam só, né? Também a questão, né, como preservar esses solos, a maneira, o uso sustentável para a gente conseguir manter esse recurso natural tão importante para nós, né? Por que é tão importante os solos? Os solos, eles são importantes para a manutenção do equilíbrio ecológico, e não se esqueça também, amiguinho, que os solos, eles são importantes para a produção de alimentos, né? Para a produção. Então, esse binômio, ó, com produção de alimentos associados com manutenção do equilíbrio ecológico, é que fez, e o fato dos solos estarem expostos também, diga-se de passagem, a tantos problemas, que fizeram esses ingredientes, a ONU definiu o ano de 2015 como o ano dos solos, tá certo? De proteção dos solos. Agora, além disso, são também temas tradicionais nas provas da FUVEST, as características da população do Brasil, em todos os seus aspectos, manja, né? Ou seja, você abordar a questão de gênero, o processo de envelhecimento da população do Brasil, a variação ao longo do século XX da taxa de crescimento vegetativo, a questão das minorias, e também fique ligado a um detalhe. Os últimos vestibulares têm ocorrido com uma certa frequência cair questões sobre populações tradicionais que existem no Brasil, tá certo? Além disso, também, sempre é bom pensar em fontes de energia, tá certo? Pela importância econômica e social, e linkar com esse outro tema aqui, ó, Petrobras. A Petrobras esteve desde o ano passado, a Petrobras está no centro aí da mídia, sendo discutido, né, os problemas de corrupção, e ao mesmo tempo também isso joga luz sobre a questão da exploração de petróleo no Brasil, né, porque o vestibular às vezes foge do óbvio, ele não vai falar de corrupção. Mas por conta de toda essa questão, ele vai abordar a questão da exploração de petróleo no Brasil, quando que a Petrobras foi criada, o que mudou desde da criação da Petrobras até hoje, tá legal? A questão do pré-sal, fique muito atento a tudo isso, tá legal? E para a gente finalizar, também esses dois itens, né, urbanização e a organização do sistema, da produção agropecuária no Brasil, são bastante relevantes. A urbanização porque a sociedade brasileira majoritariamente é uma sociedade urbana, né? No Brasil tem hoje em torno de 82% da população morando em cidade. E aí a gente pensar os problemas da cidade é pensar especialmente nos problemas que atingem diretamente a gente, né? Não é verdade? Eu, você, toda a sociedade brasileira, 82% mora em cidade. Então, como essas cidades se organizam? Por que o Brasil se urbanizou? Como se urbanizou? Quais são os principais problemas das cidades brasileiras que afetam a nossa população? E em relação ao agropecuário, ao agronegócio, não se esqueça que o Brasil é um grande exportador de alimentos. Tá certo? Um grande vendedor de carne, suco de laranja, a soja, que é o principal produto do nosso agronegócio. E aproveite na hora que você estudar a agricultura para linkar esse assunto com a questão dos biomas. Porque repare que essa agricultura que se expande pelo território brasileiro, essa expansão dela gerou inúmeras consequências ambientais, e você também pode conectar
com esse outro item aqui, a população, porque houve uma série de mudanças, né, na organização, na distribuição da população brasileira aí nos últimos 30, 40 anos do Brasil, por conta de mudanças que aconteceram nas cidades, por conta de mudanças que aconteceram na organização agropecuária e na própria organização industrial. Não se esqueçam que já faz algumas décadas que as indústrias estão saindo dos principais polos, das principais cidades do Brasil e indo se instalar em cidades de tamanho médio, né? E isso tem mudado a dinâmica do crescimento e da distribuição da população brasileira pelo território. Tá legal? Então, pessoal, uma boa FUVEST para todos vocês, né? E caprichem aí nesses seus estudos nessa reta final. Um grande abraço.